Fala galera, F11 falando. Hoje, última rodada da fase classificatória deste gauchão, desse decisivo, desse importante gauchão de 2025. O Inter hoje joga em casa contra o Monson, primeiro jogo, né, do enfrentamento desses dois times, desse novato time do Monson. Então vamos conversar, vamos trocar uma ideia, como é que tá a situação e a relevância desse jogo para as fases finais do gauchão que se avizinham. Então lá, vamos trocar uma ideia. Antes de mais nada, eu peço aí, deixa o seu like, clica ali no like, já vai ali, né? Por favor, deixa ali o seu gostei ali, o seu like para o vídeo. É importante aqui para o canal, nos dá uma força muito grande. E também, se você não é inscrito, venha para cá, venha fazer parte das good vibes coloradas, pensamento positivo, né? Sempre acreditando, com esperança no nosso Internacional. E a gente vem pra cá, porque aqui a gente enverga, mas não quebra, né? E se você é se você é inscrito aqui no canal, se você me acompanha, está inscrito aqui no canal, muito obrigado, que a gente continuamos firmes e fortes. Então, também eu peço aí para acionar o sino para receber as notificações e também deixe seu comentário, faça seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar sobre o jogo então? Então, antes de mais nada, solta a vinheta! Pois bem, galera, então tá, hoje, daqui a pouco, né, eu tô gravando esse jogo aí, faltam umas 2 horas, mais ou menos, pro jogo, que é hoje, às 16h30, no Beira-Rio, o último jogo da fase classificatória, Gauchão 2025, o Inter recebe em casa, recebe no Beira-Rio o Monson, e o Inter hoje detém a melhor posição, né, a melhor classificação geral, né, vamos dizer assim, porque ela que determina o mando de campo para as semifinais e para as finais desse campeonato gaúcho, né, que a gente sabe, né, traz aqui sempre a importância desse campeonato gaúcho, que nós precisamos retomar a nossa hegemonia, né, nós precisamos fazer com que pare, né, estagnar, né, trancar essa sequência aí de campeonatos que vem o nosso tradicional rival, para que a gente possa então voltar a vencer e comandar aqui o campeonato gaúcho do estado, né, ter esse título aí que é muito importante para o Internacional. E nós então estamos com a melhor classificação, melhor pontuação nessa classificação geral, né? E o Inter hoje joga para confirmar essa condição, né? E a tendência é que com a vitória o Inter vem então a enfrentar o quarto colocado. Na verdade, quarto colocado da geral, mas na verdade pode até não ser quarto colocado na geral, né? Porque nós podemos ter um primeiro colocado, por exemplo, o Grêmio pode ficar, quem sabe, em quarto na geral, mas primeiro do seu grupo. E essa condição lhe coloca entre os 3 melhores, né? Os 3 primeiros os 3 primeiros colocados. Isso já dá uma condição a ele garantida, né? Os 3 primeiros colocados. Aí nós temos o melhor segundo colocado, né, que pode, pontuação, estar melhor que um primeiro de outro grupo. Isso pode acontecer, né? Mas no caso, nós devemos aí enfrentar o Inter se mantendo, conquistando a primeira posição, enfrentar o melhor segundo colocado, dos grupos, né? Pode ser do seu próprio grupo, que é o Caxias, que está no seu grupo, né? Ou do próprio Ipiranga, que também está no grupo do Inter. Então os dois disputando essa segunda colocação no grupo no Internacional, são os que podem almejar essa condição, né? O Ipiranga que recebe o Grêmio lá em Erechim, né? E o Caxias que recebe o São José. Então temos aí uma tendência de que o Caxias, que já está um ponto à frente do Ipiranga, venha se manter, e nós teremos aí, né, o Inter contra o Caxias, com o segundo jogo no Beira-Rio, primeiro lá no Centenário, o segundo no Beira-Rio. É a tendência, né, diante do quadro, mas o Ipiranga ainda postula essa condição de enfrentamento nas semifinais, né. Temos ainda ali na colocação ficaria o Juventude, que hoje é o segundo melhor primeiro colocado, um ponto atrás do Inter, e o Grêmio, que está 2 pontos atrás do Juventude, 3 do Inter, 2 do Juventude. Então teria o Grêmio que contar aí com um tropeço do Juventude, né, que sai para jogar com o Pelotas, lá em Pelotas, e o Grêmio então precisaria vencer. Mas o Grêmio até parece que já, como ele tem uma
uma viagem para Roraima, pela Copa do Brasil. Me parece até vai com um time desfalcado, mas aí vamos ver. Mas o que importa para nós é o Inter. O que importa para nós é o Internacional e o Inter se mantendo em primeiro e buscar, seja quem for, com quem vai enfrentar, que o Inter traga esses jogos decisivos para o Beira-Rio e a gente possa suplantar as dificuldades, sejam elas quais que se apresentem. Eu só quis fazer o cenário que a gente tem hoje e as tendências para essas fases finais, né? Bom, o Inter para hoje nós temos aí, né? Nós tivemos aí uma vitória no último jogo contra vencemos no último jogo por 3-1 a equipe do São Luís, a equipe do São Luís de Juí, né? Lá em Juí vencemos o jogo por 3-1. Tivemos gol do Wanderson, do Valência, que entraram no decorrer da partida e fizeram seus gols, né? Tivemos um gol no início com o Vitinho, então é importante essa... O Inter hoje não tem um goleador específico, nós depositamos isso no Borré, que é o nosso centroavante titular. O Borré tem 2 gols e depois os outros gols o Inter tem gols espalhados, né? Tem um lado positivo nisso, mas é claro que a gente espera um maior número de gols do nosso centroavante, daquele que tem a incumbência realmente de colocar a bola na rede. Mas o Borré fez 2 gols contra o Caxias, 2 no mesmo jogo, né? E depois acabou não marcando mais. E o Valência vem num crescimento, é importante a gente dizer isso. O Valência tem entrado, tem feito gols, tem participado bem. No último jogo fez o gol e deu assistência para o Wanderson. Então é bom a gente ficar atento a isso, porque é importante também esse crescimento do Ener Valencia, né? E hoje, para esse jogo, o Inter aproveitando essa sua condição favorável no momento, se preparando, o Inter deve ter um time misto. Mas voltando ali ao jogo contra o São Luís de Juí, o Inter, apesar da vitória, né, da pontuação, do futebol apresentado ali, né, o Inter teve algumas baixas, e a principal delas o Alan Patrick, que saiu lesionado de campo, né? Na verdade o Alan Patrick acabou chutando o calcanhar do adversário, né? Um lance totalmente casual. O adversário chegou um pouco antes, tirou a bola e o Alan Patrick já com movimento para dar um chute na bola acabou acertando o calcanhar, e isso parece que deu uma torção, né? Pelo que temos até agora, que eu estou gravando esse vídeo, a informação, exames clínicos feitos ali com o atleta, e quem viu também diz que ele está caminhando até com uma certa normalidade, então não deve indicar alguma questão ligamentar, uma questão maior, que seria realmente um grande problema, né? Mas uma torção, né, causou desconforto, causou inchaço, né? E nós precisamos dele plenamente restabelecido para daí não causar algo maior. Nós temos aí um período maior, porque hoje ele não joga, obviamente, contra o Monson, e aí nós vamos ter uma semana cheia, porque é uma semana de Copa do Brasil, sem jogos, né? O Inter só entra na Copa do Brasil lá adiante, né? Em razão de estar na Libertadores da América, e aí vão ter a semana cheia para o primeiro jogo das semifinais. Então vamos ter uma expectativa que o Alan Patrick possa, se não no primeiro jogo das semifinais, mas no jogo de volta dessas semifinais, ele já estar em campo. Outra questão é o Wesley, que aí eu não tive muitas notícias, a gente se focou tanto na questão do Alan Patrick, dando a sua importância, a forma que ele saiu de campo, mas o Wesley saiu também, aí sim, com desconforto muscular, né? Desconforto esse que não trouxe o Tabata até agora. O Tabata ainda não estreou esse ano, nessa temporada, e a alegação era desconforto muscular, e há quantos partidos o Tabata está fora, e também não deve estar à disposição para o jogo de hoje, né? Nem sei se retorna nas fases finais, realmente é uma incógnita essa questão do Tabata, e o Wesley agora ingressa nessa situação, ele sai com desconforto muscular, a gente não tem informação sobre a extensão disso, não tem nenhuma, e ele então não deve jogar hoje, e a gente fica na expectativa dele estar disponível também para as fases decisivas do Campeonato Gaúcho, que é onde a gente precisa arregimentar as maiores forças para vencer os obstáculos e chegar ao campeonato, né? Bom, diante dessas circunstâncias e também da questão do jogo, né, alguns jogadores também que tem aí uma preservação, nós temos muitas dúvidas na escalação de hoje. Então eu vou passar para vocês, diante das informações que eu possuo e daquilo que eu acho, na minha opinião, a escalação que eu imagino que possa ir a campo, né? Eu acho que o Antony, né, dando ritmo cada vez mais ao goleiro, que hoje é o goleiro titular, também com a ausência do Rocher, que também não se apresentou nessa temporada até agora. Então devemos ter o Antony, né? Talvez a manutenção ali do Aguirre, né? Que vem até numa leve crescente em relação aos primeiros jogos. Eu acho que o Aguirre nos últimos jogos já se mostrou um pouco melhor, ainda longe do que queremos, mas se mostrou melhor, então deve ter sequência. E aí nós devemos ter, né, o Rohel no lugar do Vitão, devidamente preservado, e até parece que o Vitão também tem uma questão aí de cartões amarelos, né?
Não acredito que não está suspenso, ele está com 2 cartões amarelos, se tomasse o terceiro, ficaria fora da semifinal. Então, e também para preservar ele, que ele vem em sequência de jogos, né? Então o Rohel, aí sim o Vitor Gabriel deve permanecer ali dando sequência, talvez o Bernabé também, né? Que desde que chegou jogou direto, também talvez preservado, com o nosso o Lucas Ramos, né? Puxa, agora me perdi no nome dele, mas é Ramos, né? O lateral esquerdo que o Inter contratou, devemos ter ele ali na lateral esquerda, talvez hoje, né? Abertura de meio campo com o Ronaldo, também o Fernando preservado, né? Na segunda posição de campo aí, com a situação do Thiago Maia ainda indefinida, não há definição, mas o Thiago Maia não deve ir para o jogo, mas ele ainda é atleta do Inter, a negociação com o Santos não se perfectibilizou até o momento, está no impasse de espera aí, tem que se definir, porque devemos contar com o Thiago Maia para as fases finais, é um jogador importante, se o negócio não for fechado, mas hoje deve ser Bruno Henrique. E aí, nós vamos ter no tripé ali, eu acredito que vamos ter o Vitinho pela direita e o Wanderson pela esquerda. Na parte centralizada do Patrick, podemos ter ali aí uma composição, poderia trazer o Borré para cá, né, e jogar o Ener Valencia, né, mas eu acredito que o Borré também seja preservado, o Ener Valencia joga na frente, e aí nessa posição podemos ter ali o Carboneiro, né, acredito que possa vir o Carboneiro a fazer essa jogada, esse posicionamento ali centralizado ali pelo meio, talvez seja a ideia para hoje, a proposta com o Valencia na frente, né? Ou como eu disse, traz o Borré e aí o Carboneiro aguarda no banco e tal. Mas eu acredito em Vitinho, Carboneiro, Valencia, Carboneiro, Vitinho, Carboneiro, o Wanderson e o Valencia na frente para o jogo de hoje. Vamos lá, vamos com a expectativa. Importante a gente vencer, continuar mostrando força de grupo, força de elenco, né, força nas peças e superar o Monson, que é um time que vem brigando na parte de lá de baixo, deve entrar no quadrangular da morte, como se chama, disputando o rebaixamento. Então o Inter tem que fazer valer esse primeiro jogo da história contra o Monson e o Inter ganhar bem. E aí vamos aguardar o restante da tabela, todos os jogos no mesmo horário, para a gente ver como é que a gente vai para a semifinal e final desse Campeonato Gaúcho, que é muito importante e a gente quer chegar lá, ganhar a taça e confirmar o caneco de 2025 no Campeonato Gaúcho para o Internacional. Então vamos lá, tamo junto, sempre acreditando, vamos lá, sempre a vitória!